é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos? Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase de algum filósofo, disse uma vez num livro, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. A princípio eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio no canal, portão de saída também do canal Pilastra da Verdade, os que assistem. Eu estava fazendo uma regulagem aqui, né? E o vídeo do canal Pilastra da Verdade veio com um pouco de eco, mas já melhorou, já não tá com esse eco aí. E a gente tá melhorando a cada dia. Cada ajuda, cada apoio que algum inscrito dá individualmente e que a gente recebe é investido aqui. Então, a qualidade do trabalho aqui depende muito dos meus amigos que têm ajudado aqui este canal. Então, a gente está melhorando a cada dia. Agradeço a vocês que são inscritos do canal, que ajudam aqui e entendem a minha linguagem, né? Isso é importante. O que eu quero aqui não é zombar de ninguém, debochar de ninguém, dar fé de ninguém. Eu só quero incentivar o ser humano a pensar. Porque se o ser humano pensar a respeito disso aqui, não precisa nem ler o restante da Bíblia, apenas o primeiro versículo. O primeiro versículo traz a origem principal com características de que esse Deus é uma farsa. O primeiro versículo. Não precisa mais. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus, incluindo todo o universo com as galáxias, incluindo o céu dele, a morada dele, segundo o que se acredita, né? Se ele criou os céus e a terra, ele já existia antes. Se ele já existia antes, ele ocupava que tipo de espaço? E se ele criou o espaço? Então, a primeira frase deste livro aqui já é dizendo: Deus não existe. Porque não tem cabimento dele criar os céus e a terra, sendo que a morada dele, segundo os religiosos, sempre foi chamada de céu. Só isso. Olha só, o vídeo de hoje é mais uma vez para falar sobre o apresentador e comunicador que faleceu, que morreu ontem, ali por volta das 4 horas da manhã. 4 horas da manhã do dia de ontem. O Senhor Abravanel, o Silvio Santos, assim conhecido no Brasil e vários lugares do mundo. O senhor empresário, dono do SBT e de outras empresas. Quem tem aí 65 anos pra cá, quem tem até 65 anos de idade, não tem ninguém aqui, a não ser alguém que nunca teve uma televisão ou um rádio. Não tem ninguém no país que tenha de 65 anos para trás que não conheça pelos programas de televisão, rádio e tudo, o senhor Abravanel, Silvio Santos. Então, não é que é só considerado não. De fato, o maior comunicador e apresentador que ajudou muitos artistas a ficarem ricos, o senhor Silvio Santos. Então, o Brasil está de luto, sim. E um senhor muito direito. Mas, quando vai falar sobre influência religiosa na mente do Silvio Santos, deixando claro, o Silvio Santos, ele não era um religioso de frequentar igrejas e ele tinha uma influência judaica, né, por ser um descendente de judeu, e ele falava muito sobre isso. Não era um ateu, mas também não era um praticante de nenhuma religião. E foi um cara que, para chegar no sucesso dele, todo o sucesso dele, ele não dependeu de igreja,
ele não dependeu de oração, ele não dependeu de reza. Ele dependeu de duas coisas que ele falou. Duas coisas que ele falou em uma entrevista ali com os seus jurados, entrevistando ele no próprio programa. E ele falou duas frases que eu peguei essas duas frases. Ele falou: para ganhar dinheiro ou ter sucesso na vida, depende de duas coisas. Ele falou 10% de inspiração e 90% de transpiração. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro: ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Quando ele fala inspiração, ele está falando de mental. De você parar para buscar soluções e se inspirar. Quando ele fala transpiração, ele está falando físico, esforço físico. Se ele fosse um cara que tivesse uma influência forte religiosa, ele falava de três coisas. Ele falava 10% de transpiração e ele colocaria os 90% dividido assim, ó, 45% de oração, junto com fé, né? E 45% de transpiração. Não. Você vai ouvir ele falando aí, estas duas frases. Ele está dizendo o seguinte: com 10% de inspiração e 90% de transpiração. 10% de inspiração e 90% de transpiração. Essas duas frases que me fizeram eu fazer esse vídeo, já que é um assunto ainda novo, um assunto quente na internet. E um cara discreto falou que não queria negócio de tumulto, multidão, que queria que fosse feito o velório dele ali de forma discreta, apenas para a família. Então, um cara muito simples. Não era ateu, mas também não era um religioso de nato. Ele tinha uma influência religiosa. Mas, se você observar a história do Silvio Santos, do Senhor Abravanel, tudo que ele foi nesta vida e viveu até os 93 anos, inclui o seguinte: muito esforço, muita honestidade, e disso não devemos negar, e um cara que não se jogou em drogas, em coisas para estragar o físico dele, sempre se cuidou muito e viveu a idade praticamente certa de um ser humano, 93. Que para mim, eu sempre falei, eu tenho 52 anos. Então para mim assim, ó, até os 50 você vai subindo. Dos 50 para cima você vai descendo. É ladeira abaixo, não é ladeira acima, é ladeira abaixo para a vida. E a vida é isso aqui, ó. A vida é isso aqui, ó. Ó. É isso aqui, ó. O resto é espaço, é tempo que não cabe a gente. A gente tá aqui, ó, nesse espaço aqui, ó. Nasce, cresce e morre. Tem gente que nem consegue chegar aqui, ó. E eu acredito que quando chega aos 90, ele já encostou aqui. Aí dos 90 até os 100 é apenas a velhice extrema. E ele viveu 93 anos. Mas o Silvio Santos, que vai ter aí vários documentários falando sobre ele, vai ter várias histórias aí, com certeza livro que já está sendo produzido, com certeza vai ter alguma série falando sobre a vida do Silvio Santos. Foi um cara vitorioso. Mas ele não dependeu de religião. Vocês entenderam? Ele não dependeu. Agora o que tem de religioso fazendo vídeo, fazendo matéria, mistificando, Silvio Santos chegou no céu. Eu vi esses artistas aí dando depoimento ontem mesmo, muitos artistas falando ali, emocionados. Com certeza ele alegrou o céu, tá chegando no céu.
e céu, e que Deus, é que aquela coisa. Nada de Deus, cara. Nada de Deus. Tudo que aconteceu na vida do Silvio Santos foi o que ele falou em sua entrevista. Inspiração e transpiração. Também honestidade, um cara muito honesto. Não tem como negar. Você não pode ter. Não existe. Eu não sei. Só citei eu não saber. Eu desconheço alguma matéria que fale que o Silvio Santos ele era um mau caráter. Não. E segundo informação, ele tratava bem todos os seus funcionários. Então tem muitas pessoas tristes pela perda do Silvio Santos, mas algumas pessoas também satisfeitas e conformadas que ele viveu 93 anos e segundo o que chegou ao meu conhecimento, o que acelerou mais a morte dele foi um problema causado pelo H1N1, mas a pessoa já na idade, né? Na idade tudo vem para ter uma razão. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essas duas frases do Silvio Santos é isso que nós falamos aqui todos os dias, cara. É isso que nós falamos e vocês precisam entender. Vocês querem vencer na vida, fazer alguma coisa, não é riqueza, não é sucesso, não é fama, não. Ali foi dele. Mas ser uma pessoa que possa valorizar a vida, faça isso que ele falou. Use a sua inspiração e a sua transpiração, fisicamente falando. Então, o que eu quero dizer para vocês é que este canal e o canal Pilastra da Verdade são dois canais incentivadores e orientadores. Não é um canal para estar aqui difamando um Deus, zombando de um Deus, debochando de um Deus, mesmo porque eu não tenho crença em deuses. Nós somos frutos naturais. Quem deu origem para iniciar tudo isso, não sei, nem quero saber. Não estou nem aí, nem vou chegando. Eu falo da vida física. Então, este canal não é canal para zombar também da fé de ninguém. Ah, porque fulano tem uma fé e ele é burro porque ele tem aquela fé. Não. Às vezes eu uso essa expressão, burro, aquela coisa toda, com pessoas que a gente está tentando ajudar e não querem pensar e ainda vem para aqui para parar o canal de difamar a gente. Ofender a gente. Mas se a pessoa tem sua fé, mas não carece da sua fé para vencer na vida, não depende disso. Tem uma fé, mas não depende disso para vencer na vida. Depende de transpiração e inspiração. Porque o Silvio Santos, pelo comunicador que ele era, se ele pendesse para o lado como o Edir Macedo, de pastor, pelo comunicador que ele era, ele ia estar riquíssimo também. Ele poderia ser dono do SBT do mesmo jeito, porque o Edir Macedo não é dono da Record. Então, tudo que Edir Macedo tem, justamente é essa questão de influência religiosa lá. Silvio Santos não precisou disso, mas obteve o mesmo sucesso e ainda mais. Para vocês verem que não tem nada de Deus. Tem nada de Deus ajudando o Silvio Santos. Ele mesmo que se ajudou. A forma dele viver, a forma dele ser. Então, como eu falei para vocês, não tem ninguém do Brasil que tenha de 65 anos para trás que não conheça o Silvio Santos. Eu não estou falando de conhecer pessoalmente, não. Pela televisão, pelo rádio. Essa palavra, este nome, Silvio Santos, qualquer criança de 8 anos, 9 anos, 10 anos, sabe se você perguntar. Você conhece Silvio Santos? Vai lembrar. Por mais que ele não está mais não estava mais fazendo o programa, mas muito conhecido. Qual é o jovem? Qual é o senhor, a senhora que não conhece sobre Silvio Santos? Agora, existe alguma história por aí de alguém dizer era um mau caráter? Não, o jeito dele. Mas uma coisa eu digo, ele tinha uma influência religiosa? Tinha, do jeito dele. Mas ele não era religioso
como esses religiosos, dependendo de igreja. Por mais que em alguns depoimentos ele falava de oração, de alguma coisa, Silvio Santos nunca fez isso, cara. Era do programa para a casa dele, da casa dele para os Estados Unidos para a casa dele, da casa dele para o programa. Nem gostava de dar entrevista, não gostava de se aparecer muito, a não ser no próprio canal dele ali, a não ser nos programas dele. Então é um cara que é digno de você seguir algumas coisas, por exemplo, a vivência, o caráter do Silvio Santos, e você devemos imitar. É isso aí que faz o ser humano viver bem, não é nada de Deus. Então, vai deixar sim um legado muito grande, assim como outros deixaram, mas mesmo assim tiveram suas falhas, né? Tivemos vários famosos que já morreram, que tinham seu lado honesto, mas também tinha seu momento de falha. Muitos, eu não vou nem falar nome aqui. Já o Silvio Santos não. Lembro que a minha mãe falava, esse homem quando morrer vai abalar o Brasil e o mundo. Minha mãe já falava isso antes de morrer. Aí minha mãe morreu, minha avó morreu falando isso. E o Silvio Santos continuou vivo. E olha que ele viu vários artistas morrerem, né? Até o próprio Gugu, o Dercy Gonçalves, Hebe Camargo, e vários artistas ele viu morrer. E ele morre com 93 anos de idade. Pronto. Viveu, o cara viveu. Aí, descansa em paz. Ele não tá ouvindo esta frase de ninguém mais. De qualquer sorte, a morte é um descanso desta vida miserável que tem aqui de sofrimento. Ele não teve esse sofrimento todo, né? Mas o descanso é quando você deixa de existir e ali só fica a história e o legado. Você não vai sentir mais dores. Também você não vai comer mais, beber, ganhar dinheiro, aquela coisa toda. Então agora fica aí todo o patrimônio para as filhas brigarem, né? Se virarem aí. Porque ele só teve filhas. Então este vídeo é um vídeo justamente para orientar vocês. Que a vida é física. Mesmo que vocês tenham algum tipo de fé em alguma coisa, não invista nisso não, cara. Invista em fé, em igreja, em oração. Isso é tudo uma mentira. Invista na vida física. Quer vencer na vida? Faça o que ele falou. Use sua inspiração e transpiração, só isso. Se você não se esforçar, você não vai ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Então o esforço físico é importante. Então, a família do Silvio Santos, eu desejo os meus sentimentos e as minhas condolências. E dizer que eu me inspirei muito com a história dele. E venho me inspirando, tirando o lado místico de lado, né? Tirando o lado místico de lado de cada ser humano pensa diferente, mas o lado do esforço dele, começando ali como camelô, né? Camelô, e chegar onde ele chegou na idade que ele chegou também. Então é digno de aplauso, é digno de ser reconhecido nisso. Mas uma coisa que me deixa satisfeito é saber que tudo que ele conquistou na vida não foi tomando conta de igreja, sendo pastor disso, pastor daquilo, apóstolo disso, daquilo, né? Até como político, ele até tentou uma vez ser candidato a presidente da República, depois não deu certo, mas ele não venceu na vida como político. Então eu estou aqui falando sobre isso, porque é digno de eu falar sobre isso. Mas o vídeo de hoje é voltado às duas frases do Silvio Santos. 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então aqui não cabe oração, aqui não cabe igreja, aqui não cabe fé. Aqui cabe esforço. Você quer vencer na vida, se esforça. Quando você está dentro de uma igreja, de uma denominação, é sacrifício de gente besta.
Gente trouxa. Não tô dizendo que você é trouxa, não. Tô falando do sacrifício. É sacrifício disso. Porque você não vai ter nada em troca na sua vida através daquele sacrifício. Sua vida vai funcionar dentro do seu esforço. Você tem que contar com a sorte também. Eu falo muito de sorte aqui, né? Tira esse lado místico da sorte. A sorte para mim é uma coincidência do bem. O azar é uma coincidência negativa. Ou seja, vamos entender, a sorte para mim é uma coincidência positiva. O azar é uma coincidência negativa. Se você tiver no momento de uma coincidência negativa, você vai sofrer, perecer. Ou num acidente, pode ser aéreo, pode ser de automóvel, pode ser de qualquer outra coisa, ou doença, ou qualquer coisa. Aí você não vai chegar nunca aos 93 anos, assim como o Silvio Santos. Então, Silvio Santos ele se esforçou muito, mas ele dependeu muito de coincidências positivas. Porque ele viajou de avião, muito de avião para os Estados Unidos, para muitos lugares, e o avião nunca caiu com ele. Não é porque ele é melhor do que ninguém. Porque nem todo mundo vai cair de avião. Nem todo mundo vai ter acidente de carro. Né? Quantos artistas que tiveram acidentes de carro em São Paulo morreram? E o Silvio Santos nunca teve acidente de carro. Um cara sempre reservado ali. Então foi um cara vitorioso. Então é digno deste vídeo. E eu só estou fazendo esse vídeo porque ele não era um cara que tinha influência religiosa de estar em igreja o tempo todo e oração o tempo todo para dizer tudo que eu tenho foi Deus que me deu porque eu orava, eu buscava a Deus. Não! 10% de inspiração e 90% de transpiração. Fico por aqui, um abraço e amanhã vai chegar um vídeo legal no canal Portão de Saída, não, no canal Pilastra da Verdade, que esse aqui é o portão de saída. Bom domingo para você, fico por aqui. Eu fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau.